A paz de Cristo, queridos, com alegria e satisfação, mais uma vez nós estamos aqui no nosso canal para trazermos aos professores e alunos da EBD mais uma pré-aula. Nós estamos estudando neste segundo trimestre de 2018 a respeito dos valores cristãos enfrentando as questões morais de nosso tempo. E nós já estamos chegando à lição de número 9, Ética Cristã e Planejamento Familiar. Se você está chegando agora no nosso canal, seja muito bem-vindo. Deixe aí o seu joinha, inscreva-se nesse canal e ajude-nos a compartilhar a Palavra de Deus, divulgando os nossos vídeos nas suas redes sociais. Se na sua igreja você tem aula para adolescentes, juvenis, jovens, eu deixo o link do professor Juninho na descrição. Também na descrição deste vídeo está o site Auxílio ao Aluno EBD. São ferramentas para ajudá-lo a preparar a sua aula. Muito bem, lição de número 9, Ética Cristã e Planejamento Familiar. Nosso texto áureo está no Salmo 127, versículo 3, que diz: Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. A nossa verdade prática traz o seguinte: gerar filhos ou não é só uma questão de planejamento familiar, mas um encargo que abrange a obediência aos desígnios divinos para a família. A leitura bíblica em classe está no primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis, capítulo 1, os versículos 24 ao 31. Neste texto do primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis, capítulo 1, o que eu chamo a atenção é para o versículo de número 28, que diz: E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Esse texto nós conhecemos na teologia como mandato cultural. Este versículo, Gênesis capítulo 1, versículo 28, é conhecido como o mandato cultural. É o mandamento de Deus para ser implantado na terra a cultura do reino. Portanto, aqui no primeiro capítulo da Bíblia, Deus já está dando a lei do reino, que é frutificar. E quando falamos em frutificar, é frutificar em todas as áreas, multiplicar também em todas as áreas, encher a terra, sujeitar a terra e dominar sobre a criação. Deus criou todas as coisas e entregou o domínio deste reino ao homem. Este era o plano original. Então, quando nós vemos qualquer sentimento ou qualquer trazendo a cultura da divisão, nós vemos que isto não provém do Criador, não provém do Senhor, porque a ordem do Senhor é frutificar, multiplicar, encher a terra, sujeitar a terra e dominar sobre a criação. Este era o mandato cultural de Deus para o homem. A nossa lição de hoje, nós estamos falando mais especificamente do encher a terra, e é este o assunto, porque se Deus mandou encher a terra, como nós vamos falar agora sobre essa questão de planejamento familiar, como nós vamos falar sobre este assunto, então é necessário nós termos muita cautela e analisar a Bíblia friamente para que o Espírito Santo nos ilumine a entendê-la melhor. No primeiro tópico da sua lição, você já tem aí
a definição de o que é controle de natalidade e o que é planejamento familiar. No primeiro subtópico você tem ali controle de natalidade não é planejamento familiar, mas procedimentos de políticas demográficas com o objetivo de diminuir ou até mesmo impedir o nascimento de crianças. Então isso acontece em países totalitários e também nesses países ocorrem muitas vezes denúncias do uso do aborto também para controlar a natalidade. Então é diferente controle de natalidade de planejamento familiar. O que é o planejamento familiar? A proposta do planejamento familiar, está aí na sua lição, é a de instituir a paternidade e a maternidade responsável. No contexto cristão, quanto ao número de filhos, o casal deve buscar a orientação divina por meio da oração e submeter-se à direção do Espírito Santo e levar em conta o bom senso. Então é necessário que cada família, que cada casal converse entre si, tenha claro as suas intenções um ao outro e também orar a Deus, porque Deus tem um plano para cada família. Agora, com relação aos métodos contraceptivos, nós temos algo muito importante no livro, o livro de apoio da nossa lição tem algo ali muito importante. Quais são os métodos que podem usar e também quais os métodos que devem ser evitados, que a igreja reprova. E aqui no nosso livro de apoio, mais precisamente na página de número 105, está escrito o seguinte: a igreja posiciona-se contrária ao uso do DIU, que é o dispositivo intrauterino, e a denominada pílula do dia seguinte, por possuírem características abortivas. E ali também, logo abaixo, está um texto da área médica de cientistas que falam do porquê que o DIU também está ligado ao aborto. Então a igreja se posiciona de forma contrária à utilização do DIU, que é o dispositivo intrauterino, e também a pílula do dia seguinte, por conterem características abortivas. No livro você encontra uma melhor definição deste assunto. Também a respeito do modelo bíblico para a procriação, há algo bem claro ali que o comentarista colocou da nossa declaração de fé, a declaração de fé oficial das Assembleias de Deus. Então, rejeita ali as técnicas em que a fertilização ocorre fora do corpo da mulher com a respectiva manufatura do embrião, e esta prática é condenada também pela igreja na declaração de fé. Então, apesar do nosso cremos oficial não ter nada a respeito, a declaração de fé da Assembleia de Deus, criada recentemente, ela reprova esse tipo de procriação artificial, onde a fertilização ocorre fora do corpo da mulher. Também, na página 107 do nosso livro, está escrito o seguinte: o texto normativo reconhece a reprodução artificial desde que a fertilização, o processo no qual tem início a vida humana, ocorra no interior do corpo da mulher e os gametas utilizados pertençam ao próprio casal. Então você pode ver que tem muito subsídio aí no livro de apoio da nossa lição. Essa lição está recheada e é necessário a gente estudar muito, ler bastante a respeito do assunto para entendermos a necessidade do planejamento familiar. Muito bem, de que maneira era este planejamento familiar no Antigo Testamento? Ora, ele não existia, não havia métodos contraceptivos. Então, quem tinha mais filhos era bem-aventurado, era muito feliz. Então, a fertilidade nos dias do Antigo Testamento
era vista como uma dádiva divina. Quem tinha muitos filhos era tido como abençoado por Deus. Ao contrário, a esterilidade era discriminada. As pessoas que eram estéreis, principalmente as mulheres, elas eram discriminadas, e também a esterilidade era vista como uma vergonha. Então as pessoas eram zombadas. Você pode ver isso claramente nas mulheres, personagens da Bíblia, que eram estéreis, elas eram zombadas, eram tidas como infelizes. Mas Deus agiu de forma sobrenatural, né? E essas estéreis, elas geraram filhos para a glória do nome do Senhor. Também nós vemos no Antigo Testamento a lei do levirato. Esta palavra vem do latim levir, que significa cunhado. Então, quando o homem morria sem ter nenhum filho sequer, era o cunhado obrigado a suscitar a descendência ali daquele que havia falecido. Então ele teria filhos com aquela mulher, mas aqueles filhos seriam do falecido e não dele. Então esta era a lei do levirato, algo que é muito difícil de se imaginar nos dias atuais, mas isto acontecia nos dias do Antigo Testamento. O nosso terceiro tópico, ele fala a respeito do número limitado de filhos, a ética cristã e o limite do número de filhos. Por que devemos ter esta limitação hoje? Então veja bem alguns pontos aqui. Fatores econômicos. Antigamente, as pessoas plantavam ao lado de suas casas e dali elas tiravam os seus alimentos, também criavam animais que serviam como alimento. Hoje isso não ocorre mais. Então, devido aos fatores econômicos, não é possível hoje, ainda mais aqui no Brasil, uma família que sejam pai, mãe e 15, 20 filhos. Isso não é possível, não é viável. Por isso que há a necessidade deste planejamento familiar. Então, o principal fator que eu julgo hoje seria o fator econômico. Também é necessário olhar para a Bíblia Sagrada com muito cuidado, porque a ordem da procriação ela é geral e não específica. Isso está aí no terceiro tópico, primeiro subtópico, que diz: deve-se também entender que a ordem de procriação é geral e não específica, ou seja, Deus ordenou a reprodução da raça humana, não a reprodução de cada pessoa. Do contrário, os solteiros, os viúvos, os eunucos, os casados estéreis estariam em pecado. Então, esta é a resposta de uma pergunta. Não gerar filhos é pecado? Não. Não gerar filhos não é pecado. Isto pode ser parte do planejamento familiar e também da esterilidade. Então é necessário nós não julgarmos de forma equivocada este assunto. O planejamento familiar é algo que Deus aprova. Veja que o nosso Deus, ele é um Deus organizado. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele trouxe algo ali no Novo Testamento a respeito do planejamento, de alguém que se planejava. Ninguém sai para uma guerra sem antes planejar. Com quantos homens irá para aquela guerra? Quais os recursos serão necessários? Então, planejamento em qualquer área é algo muito bom, é algo que Deus aprova. Então, nós também devemos ter planos, planejar principalmente a nossa família. Muito bem, este é um tema que pode ser discutido de várias maneiras, mas eu espero que estes poucos conceitos eles sejam úteis para você. Se esta aula te abençoou, ajude a abençoar mais gente compartilhando este vídeo e que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus.